A Câmara Municipal teve os olhares voltados para uma iniciativa inédita. O texto inicial de um projeto de lei aprovado pelos vereadores foi redigido por inteligência artificial. De autoria do vereador Ramiro Rosário, do PSDB, a matéria isenta os moradores da capital de pagamento por substituição do medidor de consumo de água em caso de furto do equipamento. Eu fico muito feliz que essa lei, que é de minha autoria, mas redigida pela inteligência artificial, tenha promovido um debate nacional e internacional sobre o uso da inteligência artificial na política e no setor público. Tenho defendido de forma muito convicta que tanto o Poder Judiciário, o Legislativo e o Executivo não só podem como devem utilizar a ferramenta da inteligência artificial para poder ter ganho de produtividade, mais qualidade e também menor custos na máquina pública. Eu vejo que a inteligência artificial é um caminhão sem freio. Nós não vamos parar esse processo. Ela já está sendo utilizada dentro da iniciativa privada, em empresas, nos mais variados usos da tecnologia no dia a dia, e cada vez isso será mais presente e, obviamente, o poder público não pode ficar de fora desse processo. Um parlamentar, por exemplo, ele se assessora, né, e busca os recursos que tem, que sempre teve. Como, por exemplo, projetos em outras cidades, né, outros municípios, aquele projeto deu certo, é bom adaptar essa cidade. Claro que a inteligência artificial jamais pode tirar do parlamentar e da sociedade o fator de que isso tem que haver um comprometimento, um conhecimento das situações, do que estão acontecendo no local, enfim. Mas é algo que chegou para ficar, eu acredito, né? Essa é a ideia da inteligência artificial, por meio de programas computacionais, conseguir reproduzir o comportamento humano na tomada de decisões e na realização de tarefas, das mais simples até as mais complexas. Quais são os limites da inteligência artificial e como podemos fazer o uso adequado dessa tecnologia? Esse é o tema do debate de hoje. Fique com a gente e acompanhe. Olá, para você que acompanha a TV Câmara, esse é o tema do debate de hoje, a inteligência artificial, parlamento e os limites. A gente quer entender hoje aqui até onde a inteligência artificial pode chegar. Para isso, a gente recebe no programa de hoje o Bruno Morassutti. Ele é especialista em dados abertos e transparência pública. Junto a ele também o Sandro Rigo, que é pesquisador em computação aplicada da Unicinos. Também participa do programa de hoje o Maurício Moya, que é professor de ciência política da URGS, e também o Luan Garcia, que é professor de computação da PUC. Queridos, muito obrigado por terem vindo aqui à TV Câmara debater este assunto que, com a Câmara de Vereadores aqui, chega e acaba tendo uma discussão realmente muito mais aprofundada, porque os olhares acabaram se voltando para esse tema. Agora a gente consegue, daqui a pouco, no debate, conhecer um pouco mais os nossos especialistas, porque eu queria começar com realmente quem é da área da computação, né? Professores Sandro e Luan. Claro que isso já vem de um bom tempo, né? Inteligência artificial, mas o tema aqui para a Câmara ele acabou sendo novo. Professor, começando com você, o que isso mostra para a sociedade sobre o potencial que a inteligência tem para ajudar a desenvolver projetos de lei como esse, que para a sociedade são ganhos? Bem-vindo. Obrigado. Obrigado pelo convite, é um prazer participar do debate, né? E é preciso dizer que a inteligência artificial ela não é algo novo, ela já vem desde a década de 40, 50, né? O que é novo na inteligência artificial é o potencial que a gente observa nesses sistemas, aliados com a quantidade de dados disponíveis, aliados com a capacidade computacional e principalmente aliado com novos modelos e novos mecanismos que realmente se aproximam dos resultados de um ser humano em algumas atividades cognitivas. Existem vários índices que medem recursos de inteligência artificial e computacional, comparando com atividades de seres humanos, e esses índices estão cada vez mais próximos, né, das atividades realizadas pelos seres humanos. Então eu diria que nós temos um potencial enorme com o uso dessas ferramentas. Com isso, nós temos também uma série de cuidados a serem tomados. A gente observa, por exemplo, iniciativas de legislação, iniciativas de avaliação de aspectos éticos, iniciativas de direcionamento e educação dos usuários para que usem da maneira correta, né? Então, existem desafios,
mas certamente existem muitas oportunidades, em especial para o setor público, que nós sabemos tanto no legislativo, poderíamos trazer o judiciário também como exemplo, né? Tem uma grande necessidade de agilidade em alguns aspectos dos seus projetos. O próprio vereador disse isso na entrevista, né? O professor Luan também. Ele falou muito sobre a questão de ganho de tempo também para execução, mas muitas pessoas têm medo, daqui a pouco as máquinas vão tomar conta do que os seres humanos fazem. Bem-vindo. Obrigado, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar participando desse debate. Então, como o professor Sandro falou, inteligência artificial não é uma coisa nova, da década de 40 já se tinham as primeiras propostas de inteligência artificial e já naquela época já se discutia se a máquina ia tomar conta do mundo ou coisa desse tipo, e é um debate que até hoje ele é válido. Em 2023 tem gente lançando livros e discutindo essa possibilidade. Se tu queres saber a minha opinião, não existe essa possibilidade. Mas eu acho que, como o próprio vereador falou, eu acho que a gente tem que encarar a inteligência artificial como uma ferramenta. E se a gente encarar isso como uma ferramenta para potencializar a nossa capacidade, a nossa sociedade ela se beneficia disso. A gente é tão avançado quanto a inteligência humana permite. Se a gente tem uma ferramenta que permite ir além do que a gente tem capacidade hoje, por que não usar, né? Claro que tem que ter consciência de como usar. Pegar uma analogia muito simples, se eu pegar um martelo, eu tenho que saber o que eu vou querer martelar, não vou sair martelando todo mundo, né? Se eu vou usar uma inteligência artificial, eu tenho que ter consciência de como eu estou utilizando ela e qual é o meu objetivo com ela, não é para fazer qualquer coisa que possa prejudicar algum indivíduo. Algum indivíduo. Eu Né? fiquei curioso, vocês comentaram sobre existir desde os anos 40, mais ou menos, porque a primeira coisa que a gente tem quando pensa nisso, na inteligência artificial, é robôs, né? Máquinas assim. Que exemplos que vocês podem nos trazer dessa época que já era considerado inteligência artificial? Por exemplo, em 1954, se eu não me engano, o Arthur Samuel era um funcionário, um empregado da IBM. Ele desenvolveu um programa para jogar damas e que era capaz de ganhar de seres humanos jogando damas na década de 50. Na década de 40, a origem de toda a inteligência artificial vem a partir de um modelo matemático que tentava imitar o funcionamento de um neurônio. E vem de toda aí essa história de redes neurais, né? Hoje já se sabe que é uma simplificação muito grosseira de como funciona o neurônio, que apesar de ter esse nome não é como funciona a inteligência artificial, mas assim, ela teve várias épocas, né? O primeiro início dela foi um boom, como a gente vive hoje, que ela iria resolver tudo, para passar por um gelo na final da década de 60, 70, de que não serve para nada, isso é só para fazer joguinho, para voltar a crescer novamente. E aí, como o professor Sandro falou também, graças à quantidade absurda de dados e à quantidade absurda de processamento que a gente tem hoje, a resolver problemas úteis para nós, né? Mas assim, em via de regra, um computador ele é muito burro. Ele tem muita dificuldade de entender. Então assim, o que uma criança precisa de 2, 3 exemplos de um cachorro para reconhecer um cachorro, a máquina vai precisar de milhões de exemplos. Importante o que tu trouxeste agora, o computador é um exemplo burro. E quem opera um computador não é um humano, Bruno. A responsabilidade que esse humano tem, então, de ajudar esse computador a ser inteligente, a gente percebe aí que, mais do que nunca, a humanidade tem uma atuação importante na inteligência artificial. Bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui hoje conversando com vocês. Sim, com certeza, quando a gente vai falar sobre inteligência artificial ou sobre a tomada de decisão assistida, né, qualquer tipo de assistência envolve responsabilidade. Desde o momento em que, por exemplo, o político ele vai se assessorar de sua equipe técnica, né, que vai compartilhar uma certa responsabilidade com ele, mas que ainda assim ele vai assumir a responsabilidade por aquela informação, pelos subsídios que a equipe dele passar. A mesma coisa a gente tem quando uma inteligência artificial está sendo utilizada para subsidiar alguma decisão, né? Então não é porque o agente ele vai e ele toma uma decisão com base, né, numa decisão assistida por um computador, ele vai deixar de ter responsabilidade por aquilo. Muito pelo contrário, né? A gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente vai utilizar um mecanismo que a gente não conhece, né, para que a gente não assuma que aquilo funciona de uma forma perfeita ou que funciona de uma forma enviesada, né? Quando um assessor está redigindo um projeto de lei, ele tem, de uma certa medida,
uma noção de riscos políticos, né? Uma percepção sobre o que está em jogo quando ele está produzindo um projeto de lei. E isso, quando a gente delega para uma inteligência artificial redigir o projeto, pode se perder um pouco. O político que redige um projeto de lei sem prestar atenção nisso, ele pode correr o risco de ser surpreendido por, eventualmente, um grupo de interesse que se sente, né, prejudicado por um projeto de lei que foi redigido de uma forma acrítica, né, porque não tinha esse dado. Porque ele não consegue absorver esse tipo de informação no presente momento. Essa informação não é uma informação catalogada, disponível, que ele foi treinado para trabalhar em cima. Então ele trabalha sem saber disso, né? Então, é claro, aqui a gente falou de um projeto de lei relativamente simples, que gerou toda essa, né, esse debate, mas a gente tem questões muito mais complexas no dia a dia, né, do Poder Legislativo e mesmo Executivo, que certamente usar pura e simplesmente o resultado pode não gerar efeitos assim, desejados pelo agente que está utilizando essa ferramenta. E aí, professor Maurício, qual a sua visão sobre isso, pegando como carona o que o Bruno traz? Isso para a política, a gente pode dizer que é algo novo? Bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui novamente. Olha, eu acho que a aplicação para redigir projetos de lei o uso da inteligência artificial, acho que como está sendo massificado agora, é novidade, né? Ainda que não seja a inteligência artificial em si não seja, mas essa massificação em muitos setores, acho que essa é a mudança. Como o Bruno falou, tipo, o auxílio para a redação de um projeto de lei, para um legislador redigir um projeto de lei, sempre existiu, ele tem os assessores. Agora, mas isso não tirava a responsabilidade do legislador, né, do representante sobre o projeto. Então, acho que isso não muda em relação à inteligência artificial. Ele continua sendo responsável, então ele vai ter que revisar, vai ter que olhar, vai ter que avaliar os riscos depois que foi redigido o texto. Então, acho que eu acho que é válido, usando com responsabilidade, com atenção, né, com ética e com a preocupação inerente à redação do projeto de lei, é mais uma ferramenta, eu acho que é muito útil. E nesse ponto, eu acho que é importante chamar atenção, porque foi levantado já aqui, a questão da educação para o uso da inteligência artificial. Ela é uma ferramenta, como toda ferramenta, a gente tem que saber usá-la. Existem martelos, chaves de fenda, né, chaves de roda, até bisturis, tem pessoas que sabem usar, tem pessoas que não sabem usar. Perfeito. Então, a inteligência artificial é a mesma coisa. Quem vai usar tem que saber usar, tem que ter algum treinamento, tem que ter algum aprendizado para poder usá-la da maneira adequada, né? Mas eu acho que também não é inescapável o uso, a sua aplicação em várias áreas, né, muitas áreas, inclusive dentro das instituições de ensino, nas escolas e nas faculdades, ela vai entrar, não tem como. Não vai ser possível evitar que ela entre. Então é importante que os professores e os gestores dessas instituições se preparem para isso. Caminho sem freio foi o que trouxe o vereador, porque realmente não vai dar para evitar isso mais, mas eu acho que o trabalho agora é posterior. É trabalhar para essa educação, professor? Sim, sim. E se eu puder pegar esse assunto que estava sendo tratado, a questão da responsabilidade, nós temos debatido esse assunto na área da computação. Recentemente nós tivemos na Unicinos um simpósio internacional para discutir IA, com várias áreas participando, desde filosofia, comunicação, educação, área mesmo da saúde, né? E um aspecto que eu sempre ressalto que é muito importante nesse contexto de educar os usuários de computação e de inteligência artificial para o que a ferramenta realmente pode proporcionar é extremamente interessante, porque tem aquela questão, né? Quando a gente tem uma tecnologia e ela resolve um problema, aquilo parece muitas vezes para o usuário como uma mágica, né? A mágica muitas vezes é interessante, às vezes ela pode ser perigosa. Então, esses sistemas especificamente que são utilizados, que a gente chama tecnicamente de inteligência artificial generativa, então os grandes modelos de texto, eles trabalham em cima de uma tecnologia, podemos chamar assim, de forma resumida, que faz um relacionamento, cria uma distribuição de probabilidades entre palavras, frases, sequências de palavras em frases e sequências de conjuntos de termos
em um determinado contexto, né? Então, existe, inclusive, uma crítica muito grande a essa abordagem. Um linguista muito conhecido, Noam Chomsky, falou recentemente sobre isso, né? Ele trata essa visão como não uma visão que represente a inteligência humana, tal como nós utilizamos, com conceitos relacionados, com relações entre os conceitos, mas como uma distribuição de probabilidade. Ela funciona, né? Realmente ela traz resultados bons. Muitas vezes ela traz resultados que não são os esperados, né? Tem um termo técnico que a gente chama de alucinação, né? Que é um termo que não faz muito sentido quando a gente conecta, mas são erros de probabilidade do sistema. Então, quando a pessoa utiliza o ChatGPT, para pegar o exemplo mais popular, mais concreto, mais divulgado até agora, né? E acredita que aquele texto que foi gerado é um texto coerente, consistente, embasado em evidências, né? Ele está certo em parte, não totalmente certo. E esse é um grande risco que nós temos na utilização dessas ferramentas. Então, do ponto de vista de quem constrói as ferramentas, né, na área da computação, nós sempre temos muita preocupação com isso, em deixar bastante claro o nível tecnológico que existe hoje. E, claro, existem outras possibilidades que a gente pode conversar depois, né, de avanços nessas tecnologias, mas hoje elas, sim, têm um bom resultado, mas também têm suas limitações. E é preciso tomar cuidado com essas limitações, né? Porque ele é programado ali, como o professor falou, né, Lua? Há programações para que aquelas mensagens, aquele arcabouço de texto, de conteúdo esteja ali para que o usuário utilize. Para fazer essa programação, até de forma bem didática para a gente entender quem é que faz isso, quem são essas pessoas, são empresas. Sim, primeiro eu gostaria de fazer uma distinção assim de que hoje há uma confusão do que é a inteligência artificial e o que é o aprendizado de máquina. Então o ChatGPT ele é resultado de uma gama de algoritmos que se chama de algoritmos de aprendizado de máquina. Quando a gente programa um sistema que é com uma abordagem de aprendizado de máquina, a gente tem um programa genérico e com um conjunto de dados muito grandes, no caso um monte de textos, como o professor Sandro está falando, ele aprende sozinho a poder gerar novos textos. Então não é programado explicitamente. Não é um programador, um cientista da computação, um analista de sistemas, que vai lá e programa, digita tudo o que ele tem que fazer. Ele faz através de probabilidades, a partir de todos os textos e toda a base de dados que ele viu, ele gera qual seria a sequência de texto mais provável para sair dali. Existe um termo em inglês assim, que se diz que é garbage in, garbage out, que é entrou lixo, vai sair lixo. Ele está aprendendo em cima de um conjunto de dados. Se eu der um conjunto de dados muito ruim para ele, eu vou ter resultados muito ruins. Então, assim, a programação ela não é explícita, ela é indireta nesse caso, né? Existe uma outra vertente da inteligência artificial que ela não é aprendizado de máquina, é baseada em lógica, baseada em representação de conhecimento, baseada em busca. Aí tu tem uma programação mais explícita, que é uma área que está um pouco mais em baixa hoje, por conta, inclusive, da grande fama do ChatGPT. Atingiu assim. Mas, essencialmente, quem faz hoje são as grandes empresas. Então, é Google, Facebook, Microsoft, OpenAI. Por quê? Porque tu precisa de uma quantidade de dados muito grande, assim, que é inimaginável que uma empresa pequena consiga. Então, tu precisa do Google para ter todo esse acesso de dados. E uma quantidade de processamento também de máquinas, computadores, para processar fazendas de computadores. E então, só uma empresa muito grande vai conseguir fazer isso. Então, são eles que ditam o andamento de como isso funciona, né? A pesquisa é feita nas universidades, mas as ferramentas são geradas mais para esse campo. Eu queria chamar a atenção. Por favor. Aqui. Não, assim, claro que são as empresas que fazem, na verdade são as empresas que financiam, porque são as pessoas dentro das empresas que fazem. Não são inteligências artificiais não dentro das empresas, né? Então continua sendo pessoas fazendo dentro das empresas sob responsabilidade e comando, direcionamento, orientações, diretrizes das empresas. E a outra coisa que acho que o professor Lua falou que é importante, a gente tem em mente que a inteligência artificial, na verdade, enfim, esse aprendizado de máquina se dá em cima de ele aprende em cima de textos disponíveis. Essa massa de textos, onde está hoje? Está na internet. Na internet tem muita coisa boa, mas também tem muita bobagem. Até nos formulários de busca de pesquisa. Exatamente. Então, como o professor falou, se entra lixo, sai lixo. Na internet tem coisa boa, mas tem coisa falsa.
se a máquina, se a inteligência artificial, como que é o aplicativo, busca informações na internet para gerar o texto, se na internet tem muita coisa falsa, ele pode gerar textos falsos, não verdadeiros, né, digamos assim. Então, e é daí a importância do aprendizado das pessoas para usar essa ferramenta e da responsabilidade de avaliar o resultado que ele gera. Checar aquela informação exatamente. também, né, Bruno? Não, com certeza. Hoje a gente tem um problema que é assim, esses modelos estão sendo treinados em textos, em material que não é um material local, né? Então, por exemplo, hoje né, foi feita essa lei com base em textos que não são necessariamente a legislação do município de Porto Alegre. A gente sabe que existem leis que não pegam, não é porque elas não existem, elas têm ali, mas ninguém lembra delas, ninguém vai lá e cumprir efetivamente elas. Não foi nenhuma nem duas vezes que, infelizmente, a gente fez projetos de lei aqui na casa que já existiam, sobre matérias idênticas, né? Então, corre-se um risco também, quando a gente não tem modelos treinados em dados, né, especializados, que se gere textos com base em coisas que já existem, né, redundantes e o que é capaz de gerar todo tipo de problema jurídico, né, decorrente disso, né? Os advogados o tempo todo estão tentando resolver problemas de leis que dizem praticamente a mesma coisa e as duas estão vigentes, né? Isso gera assim, um desperdício financeiro para empresas, para cidadãos, gera insegurança, até que algum tribunal analise aquilo e diz, não, isso aqui é o que vale, isso aqui não vale, né? Então, esse é um cuidado que é necessário ter, né, para gerir essa informação, catalogar essa informação pública de uma forma adequada para que a gente possa também ter um uso mais eficiente dessa tecnologia, que hoje a gente ainda não tem. A gente falou sobre as pessoas, cidadãos. Eu queria chamar agora depoimentos que nós ouvimos nas ruas aqui de Porto Alegre. Eu conversei com algumas pessoas e a gente vai analisar como é que elas têm visto. Muitas pessoas ainda não conhecem de fato o que é a inteligência artificial e a gente vai ouvir agora o que elas disseram. Depende do assunto, né? Na verdade, as máquinas são comandadas e fazem o que o ser humano deveria fazer, né? Mas não tem opinião própria, não tem um pensamento também próprio. Não acho legal. Porque daí a inteligência artificial, as pessoas nem pensam mais, né? Nem pensam. Tem a inteligência que faz tudo, para que vão pensar? E aí, onde é que fica o ser humano, né? Em boas mãos não dá medo, né? O problema é que às vezes é utilizado de forma negativa, mas eu acho que a inteligência artificial vem para ajudar muitas pessoas, muitas profissões. E o que tu acha sobre isso? Eu acho a mesma coisa também, em função de criatividade e tudo mais, eu acredito que seja bom, é melhor. Perigoso, pelo menos, né? A tecnologia ela vem para agregar muito, mas eu acho que a gente não pode passar todas as rédeas, né, para a mão da tecnologia. A gente corre um grande risco com isso aí, né? Eu também acho que nós não podemos fugir da nossa responsabilidade, né? Eu acho que a inteligência artificial ela vem para nos ajudar, mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar toda a responsabilidade, né? Eu acho que a gente, como ser humano, eu acho que quem tem que ter o controle das nossas ações, dos nossos projetos, é nós mesmos. Olha só aí, o pessoal tá afiado aí na capital, trazendo aí as suas opiniões. Professor Sandro, chamou a atenção vários pontos aí. Uma das entrevistadas disse, a gente não vai pensar mais? Para que vai precisar da IA? Esse é um debate que existe desde que a calculadora foi inserida em sala de aula, né? Então não vamos mais aprender como calcular. Não, o que acontece com essas ferramentas, historicamente, é que elas permitem que as pessoas deem saltos. Então, em vez de realizar um projeto de um tamanho pequeno, eu consigo, com a ferramenta, realizar um projeto muito maior, né? Então, existe essa possibilidade. E existe um outro aspecto nessas ferramentas, que eu gostaria de aproveitar o contexto anterior, né, que foi colocado, que é a questão dos dados, né? Então, a responsabilidade do acesso aos dados e da utilização
é muito grande. Existem já iniciativas de processo mesmo contra algumas empresas, alegando que elas utilizaram dados que não deveriam ter usado, né, esse tipo de coisa. Então esse é um problema, mas ao mesmo tempo isso traz uma vantagem, porque essas ferramentas, elas conseguem efetivamente, com aquelas limitações que nós falamos, analisar um conjunto de dados. Então se eu pego, por exemplo, o conjunto das leis de Porto Alegre e trago para a ferramenta, faço com a ferramenta uma análise específica em cima daquelas leis e realizo perguntas, executo perguntas, ela vai trazer resultados adequados, porque ela está sendo, além do modelo que ela já possui, ela está sendo alimentada com dados relacionados àquele contexto, né? Então, esse é um dos exemplos que pode ajudar em muitas respostas aos nossos telespectadores, né? Quando eles expressam, por exemplo, um sentimento de receio, né? Aí eu acho que a inteligência artificial agora que entrou nesse momento de ampla utilização, ela gera uma necessidade de gestão, de orientação, de legislação, né? Para que essas utilizações sejam proveitosas e adequadas, né? E existe todo o potencial nas ferramentas para realizar então, atividades corretas, éticas, né? E produtivas também, né? A gente viu muito o pessoal falando sobre... É um receio que há mesmo. Eu acho que ainda do desconhecido mesmo, de não entender muito bem. E isso que a gente está vendo de vocês aqui hoje é uma aula para entender mesmo como funciona. Mas ainda... Professor, o que você acha que contribui para essa lacuna, assim, essa distância das pessoas sobre o tema? Acredita-se que há aí interesses políticos, econômicos também? Não sei se políticos e econômicos, bom, interesses econômicos certamente existe no uso da ferramenta, mas assim, o bem da verdade é que ele é uma disciplina, é um conteúdo que ele é árido, não é fácil de se entender, mesmo para quem é da área, quem cursa computação, não é algo simples de se entender. Mesmo para mim que trabalha com isso há muito tempo, às vezes tenho resultados que eu não consigo entender por que eu tenho os resultados, né? Então, assim, não é simples para ninguém. O fato da gente entender um pouquinho mais como funciona permite, pelo menos a minha conclusão, de que assim, ela não vai dominar o mundo. Por quê? Porque é a gente que está no controle dela. Mas entender de fato como funciona, eu acho que eu não tenho essa esperança de que todo mundo consiga entender. É algo que não é todo mundo que precisa entender de fato. O que a gente precisa é ter garantias de que pessoas que entendem se certifiquem de que tem esse controle, que tem esse bom direcionamento do uso das ferramentas da inteligência artificial, né? Se eu puder complementar, trazendo um exemplo, né? Na verdade, nós utilizamos inteligência artificial já há algum tempo em várias atividades mais simples. Por exemplo, quando eu uso uma ferramenta como o Waze, eu preciso ir para São Leopoldo, de São Leopoldo para Porto Alegre no final de tarde. Ele é uma ferramenta que usa inteligência artificial, me ajuda tremendamente. Quando nós utilizamos uma ferramenta de tradução, de espanhol para alemão, para inglês, é uma ferramenta também que usa inteligência artificial, entre outros recursos, e nos ajuda tremendamente. Então, o que acontece com a inteligência artificial na sua popularização, vamos dizer assim, é que alguns nichos que são onde ela faz sentido, né, são muito bem entendidos. Alguns nichos que questionam a própria noção de utilidade da inteligência artificial, como as atividades cognitivas, né? O jornalismo, por exemplo, né? Ela ajuda a escrever textos, né? Ela traz algum problema, traz algum desafio para os jornalistas? Talvez sim, né? E talvez seja uma novidade comparado com as outras ferramentas. Então, nesse instante, quando a gente tem movimentos como esse, modelos de linguagem, gerando textos, gerando imagens também, né? A gente tem outros desafios e é um contexto onde a própria atividade cognitiva do ser humano é colocada em xeque. Bom, será que ele vai fazer melhor que eu o meu texto, né? Realmente. E aí eu acho que traz todo um debate importante como esse que está sendo. Logo em seguida que a gente começou a ver esse tema muito massificado, a gente viu muitos colegas da área, colegas meus comentando. Claro. E agora vamos ser substituídos pela inteligência artificial, não vamos escrever mais textos, mas eu acho que é o que a gente está discutindo aqui. A gente vai precisar mais ainda que o jornalista ele tenha essa capacidade de crítica para analisar aquele texto e checar aquela informação, como o professor Maurício estava trazendo aí, porque o senhor como professor também se utiliza dessa ferramenta, né? E consegue fazer um bom uso dela de forma responsável também. Eu, em algumas situações, ainda também estou aprendendo a usá-las, mas acho que em algumas situações ela tem se mostrado bastante útil, né? Acho que desde, por exemplo, para aprimorar algum texto que já foi escrito,
para fazer uma correção. Eu, particularmente, uso para elaborar algumas questões de prova, então, mas aí é como o professor Lua falou. Eu dou um texto para a inteligência artificial e peço que ela elabore uma pergunta sobre aquele texto. Então, ela se restringe àquela informação, logo o resultado é razoável, mas também nunca fica perfeito, eu tenho que fazer algum ajuste para depois a questão entrar na prova. Então, eu acho que assim como a calculadora, né, lá quando acho que muitos dos que estão assistindo e aqui entre nós, quando aprendeu matemática, tinha professor que falava, não pode usar calculadora, mas não tinha jeito, aí em casa você usava e hoje ninguém escapa da calculadora. E na verdade, eu acho que se é que fazia sentido não deixar usar a calculadora, hoje a gente sabe que não faz, tem que aprender a usar a calculadora, a ferramenta, né, porque vai ser útil e depois você vai usar. Então, da mesma forma, a inteligência artificial, ainda que tenha alguma resistência, hoje, e que seja legítima essa resistência, é inescapável. Então a gente tem que aprender a usá-la. Mas assim como tem gente hoje que não usa a calculadora, porque nas suas atividades diárias não precisa, vai ter gente que não vai usar a inteligência artificial. Mas tem pessoas que vão e vão precisar usar com responsabilidade. E nas escolas e certamente alunos, jovens, né, que estão interessados e envolvidos em tecnologia, vão mexer com isso. Então isso vai entrar. Vai ter trabalho, vai ter prova, vai ter texto produzido por inteligência artificial. Então é papel das escolas, das faculdades, das universidades orientar, se preparar nesse sentido, e porque não vai ter escapatória. E acho que esse é um ponto que eu vejo por exemplo, na URGS, eu vejo que isso divide ainda bastante a opinião dos professores, porque nós temos trabalhos de final de disciplina, TCCs. Muitos resistentes ainda porque... Há bastante resistência, sim, porque ou porque é plágio, ou porque não vale, ou porque é trabalho do aluno sentar e escrever e elaborar o texto com as suas ideias. E também tem outros que, tipo, simplesmente não sabe usar. Se eu não sei usar, você não pode usar. Também tem isso, a gente não é perfeito, né? Mas tem algumas pessoas, né, alguns estão mais abertos e percebem que não vai ter como escapar. E outros percebem que outros não são mais resistentes à sua aplicação, justamente porque ainda não há uma capacidade mais disseminada de perceber quando tem falhas, né, quando tem fraudes, quando tem plágios. Então isso é um complicador. Que eu concordo que isso ainda é um problema, mas não é porque há problemas que não pode usar. Não vai poder usar, a gente tem que se preparar para usar. Que não haja aquela preguiça, a famosa preguiça, deixa que a máquina faça tudo e eu entrego prontinho, né? E não tenha o esforço ali de também ter a minha autoridade ali, seja autoral esse trabalho também. A gente viu exemplos aqui muito simples trazidos pelos professores da aplicação da IA aí, mas se a gente for fazer uma pesquisa breve na internet, a gente vê o quanto ela tem sido usada para ajudar na saúde também, por exemplo, em políticas públicas. E na transparência pública também, né? A professora, ela pode ajudar e muito, ainda mais que a gente tem isso da transparência ser garantida por lei também. Com certeza. Um dos primeiros casos de utilização de inteligência artificial pelo público mesmo para fiscalizar gastos públicos foi a Operação Serenata de Amor, não sei se alguém aqui lembra. Foi um modelo de inteligência artificial que alguns pesquisadores e cidadãos mesmo, assim, cada um com sua especialidade, fez com base nas notas fiscais da Câmara dos Deputados. O que eles fizeram? Rodaram este modelo dentro, né, desse conjunto de dados para encontrar outliers, né? Então, o que eles verificavam? Assim, tinha desde coisas simples, assim, o deputado marcou presença no plenário da Câmara, mas aqui no mesmo dia ele estava lá declarando uma nota fiscal no Maranhão, né? Eles faziam automaticamente, o sistema publicava uma mensagem nas redes sociais: deputado fulano, encontramos essa inconsistência, pode nos ajudar a entender? Então era muito frequente que o pessoal ia lá, não, minha assessoria se enganou aqui, já devolveu o dinheiro. Isso gerou toda uma percepção de controle em cima dessa despesa que antes não existia e reduziu sensivelmente os gastos com notas fiscais da Câmara dos Deputados e também por rebote assim, do próprio Senado, né? A gente tem isso hoje sendo utilizado pelo próprio Tribunal de Contas da União e o próprio Tribunal de Contas do Estado aqui. Eles fazem muita fiscalização
para verificar, por exemplo, questões de notas fiscais sequenciais, questões de, essa empresa acabou de entrar numa licitação, mas ela ao mesmo tempo está entrando em outras 5 licitações aqui. Será que ela está apresentando documentos, né, que demonstram que ela tem capacidade operacional para realizar isso? Ou será que tem alguma espécie de conluio aqui? Né? Será que a gente vê assim, não, essa aqui, quando essa aqui ganha, a outra não manda proposta, mas quando essa aqui ganha aqui, essa outra manda proposta. Então, a gente tem essa possibilidade de fiscalização cada vez mais eficiente, né? Mas também uma coisa importante é que quando a gente começa a utilizar serviços públicos digitais, a gente tem uma necessidade ainda maior de transparência que hoje a gente não tem. Por quê? Por quê? Porque, infelizmente, claro, a TI ainda é uma área que a maior parte da população não sabe como funciona, né? Usa, mas não sabe como funciona. Isso, às vezes, na minha percepção, dá para o desenvolvedor que está ali programando um serviço público uma certa, assim, não é preguiça, mas uma ausência de boa percepção de controle, né? Então, às vezes a gente vai pegar um código feito por uma empresa pública de TI ou por, enfim, algum programador público, e tu vê muita gambiarra, tu vê código que não deveria mais ser utilizado, tu vê problemas de segurança que expõem dados de cidadão, né? É muito frequente a gente ver problemas de segurança gravíssimos em software público, né? E aqui a inteligência artificial utilizada pelo governo também não vai ser uma exceção, isso vai acontecer, né? Em que medidas simples de segurança poderiam ter sido adotadas e não eram utilizadas, né? Então a gente tem que, claro, utilizar serviços públicos digitais porque eles são mais eficientes, são mais rápidos, a gente precisa de um Estado eficiente, mas a gente precisa também transparência desses serviços, porque às vezes parece que o programador não quer mostrar o seu trabalho, né? E isso é um problema, né? Isso que o senhor... Pode falar, por gentileza. Eu queria te fazer uma pergunta, assim, mas até que ponto isso é a preguiça do programador fazer o seu trabalho ou é a falta de capacidade mesmo? Falta de capacitação, não capacidade, capacitação para ele... Porque às vezes tu põe uma demanda, um problema para alguém que não tem a capacitação necessária para resolver aquele problema, ele vai resolver da melhor maneira possível, que vai ter falhas. Com certeza tem essa questão, né? Mas eu acho que o principal problema talvez não seja nem a má vontade, né? Eu percebo a má vontade quando a gente pede acesso a informações sobre o que ele fez e há uma recusa em fornecer essa informação. Porque hoje, com a lei de acesso à informação, eu posso ir lá pedir um parecer da prefeitura sobre uma contratação pública e perguntar por que ela fez, como ela fez, por que decidiu, quais foram os dados que ela utilizou. Agora, se eu pergunto para um programador público, né, para um desenvolvedor de um software público, por que tu fez isso e não isso? Como é que esse código funciona? Como é que essa base de dados está sendo armazenada? Que mecanismos de segurança tu tá utilizando? Qual é a melhor prática que tu está usando? Ele não responde. Há uma dificuldade muito maior de obter informações sobre serviços públicos digitais com uma alegação de segurança do que se o serviço é físico. E isso é um problema quando a gente está avançando cada vez mais para um serviço público digital. A gente tem que pensar numa forma desse serviço público digital ser transparente, porque transparência também permite que a gente aprimore o serviço público. Se quando eu sei, né, que se eu consigo pedir para a prefeitura quando é que foi a última vez que ela fez a manutenção na ponte, eu descubro, fez a manutenção há 5 anos atrás, eu posso ir lá e cobrar da prefeitura. Não, mas tem que ser de 2 em 2 anos, né? A mesma coisa eu tenho que poder fazer a pergunta para o programador público, né? Quando é que tu fez teste nesse seu software aqui? Né? Tu falou em programador público, deixa eu perguntar para o professor Luan. Um programador público, pelo que eu estou entendendo, é um servidor público que desempenha esse papel de programador, mas quando a gente está falando sobre isso, eu acho que não quer nem dizer sobre a figura do programador em si, mas eu acho que a gente tem que, retroceder um pouco e falar da pessoa, do lugar onde ele está, não tem a ver necessariamente com a função do programador, não é mesmo? Pois então, porque assim, do ponto de vista de TI, não é um programador que faz o sistema, é uma equipe, né? E assim, uma equipe, hoje em dia, o jeito mais comum é assim, tu tem uma equipe relativamente pequena, 6, 8 pessoas, aí tu tem gerentes, aí se tu tem um sistema maior, tu vai ter várias pequenas equipes com várias subgerências e tal. E assim, essa responsabilidade de garantir que tenha segurança não é de um programador,
é de uma equipe, é de um gerente, é de alguém que está acima. E às vezes pode acontecer de que esse alguém que está acima não tenha a capacitação de entender o que está acontecendo ali e de cobrar, por exemplo, que a equipe desenvolva um aplicativo seguro. Ou não é nem cobrar, é indicar o caminho, por exemplo, para a equipe seguir. Às vezes o programador de fato não tem aquela capacitação, e tudo bem, ele não é obrigado a saber tudo, mas quem deveria estar ali em cima coordenando ou verificando deveria saber. E aí eu acho que a cobrança tem que ser feita para essa pessoa que está acima. E pela minha experiência, assim, o que acontece acaba sendo um cargo de que não é alguém técnico. E aí é que nascem os problemas, né? Então, se é numa empresa privada, o cara que não é técnico e não tem conhecimento, ele não dura ali, né? Por favor, professor. Eu queria, na verdade, continuar com esse assunto, mas pegar um outro viés, porque eu vejo que a questão dos dados abertos, que a gente tem aqui a lei de transparência, eu acompanho já há muito tempo essa iniciativa, com trabalhos também, com alunos, a gente percebe que é uma riqueza, ela pode proporcionar uma riqueza muito grande para esses sistemas atuais de inteligência artificial. E não só com sistemas baseados em aprendizado de máquina, né, como ela falou, mas também nos sistemas baseados em representação de conhecimento. Inclusive, várias iniciativas de dados abertos geraram bases de representação de conhecimento, ontologias, né, para acompanhamento, por exemplo, de orçamento. Né? Então, permitiram que sistemas não apenas de aprendizado de máquina, mas sistemas híbridos, né, que juntam as duas estratégias, possam ser usados para o acompanhamento e para a tomada de decisão. Né? Mas o que a gente vê ainda é que em muitas iniciativas, a gente tem, por exemplo, a iniciativa dos dados abertos de Porto Alegre, de várias outras cidades aqui, né? A atualização desses dados não é tão frequente como poderia ser, e principalmente o formato dos dados, né, não é tão interoperável como poderia ser. Muitas vezes são dados em planilhas ou em PDF. O público não consegue entender. O público não consegue, e principalmente os sistemas automatizados não conseguem usar de forma automática. Nem ler também. Seria o exemplo que o colega trouxe também. Então, como Serenata do Amor, a gente poderia ter um sistema automatizado que ficasse acompanhando esses dados, né, diariamente. Né, então, eu vejo que existe, nesse contexto, além das questões todas, né, de desenvolvimento, né, que foram colocadas, um potencial a ser explorado ainda, né, com a disponibilização dos dados num formato interoperável e com atualizações frequentes, né, porque aí se automatiza essa vigilância digital que o usuário poderia fazer. Né? Pois é, eu fico pensando, o senhor falou em vigilância digital. Professor Maurício, a gente tem tanta vigilância para ser feita quando a gente está falando sobre política, por exemplo, né, de pedir para que o eleitor faça a fiscalização do seu político. Veja bem, né, agora mais uma competência para o cidadão, porque o político utiliza as redes sociais para poder colocar ali seus projetos, propostas, e como que a população vai encontrar momento para também verificar se aquele tipo de informação que ele está trazendo ali, realmente do seu político que ele votou, né? Ela consegue fazer essa separação de, por exemplo, é verdade o que ele está falando mesmo? Ela não duvida? Olha, aí, acho que nesse sentido a gente acaba fugindo um pouco da questão da inteligência artificial. Se bem que a gente sabe que na política, enfim, muitas vezes se exagera, se distorce, às vezes se inventa informações, né? E principalmente antes de eleição. Né? Não se diz que, acho que teve alguém que já falou que nunca se mente tanto quanto antes da eleição, durante a guerra e depois da pescaria. Né? Então, acho que a questão da fiscalização ou da busca de informação do eleitor sobre os políticos, isso é inescapável, mas era assim quando a gente não tinha nem TV, era assim no tempo, né, antes, né, desde que tem política, o eleitor tem que se preocupar deveria, em princípio, se preocupar com o que o seu representante faz. Até porque a gente poderia utilizar a IA como uma ajuda para encontrar mais elementos, de repente, encontrar a ficha desse político para ajudar a votar também? Sim, eu acho que isso poderia ser uma aplicação, mas acho que talvez possa haver um mecanismo, uma aplicação da aprendizagem de máquina, da inteligência artificial para um sistema de fornecimento de informações sobre os políticos eleitos, né? Por exemplo, ter alguma, né, alguém para o eleitor poder entrar naquilo lá, tem tudo que os representantes fazem é armazenado numa base de dados. E aquela base de dados alimenta uma inteligência artificial que vai poder gerar as informações.
Eu acho que isso é uma aplicação válida, mas, de novo, a gente sabe que tudo depende do usuário saber onde está e saber operar essa ferramenta. Tudo isso que a gente está falando aqui, a gente não pode esquecer de falar sobre regulamentação. E o Brasil já começa a discutir isso em 2020, mas ainda está longe de ter uma legislação sobre isso. Vamos acompanhar. O Brasil foi um dos pioneiros a propor a regulamentação da inteligência artificial. A Câmara dos Deputados começou a discutir uma legislação em 2020 sobre o assunto. No entanto, o país não conseguiu avançar em termos de votação. No momento, o Senado delibera sobre uma nova proposta. O projeto em tramitação estabelece diretrizes para diversas aplicações da IA, desde score para crédito até reconhecimento facial na segurança pública. Além da União Europeia, 21 países já implementaram leis específicas para a IA. Pois é, professores, para vocês que acompanham um pouco isso mais de perto, tá difícil de chegar em legislações mais concretas sobre isso. Vocês acham que essas legislações vão poder ajudar a melhora ou pode prejudicar, dependendo? Não, eu entendo que sim, eu entendo que é uma dificuldade. Eu acompanho alguns colegas que são da área do direito que acompanham esse tema específico de regulamentação da IA, regulamentação de tecnologias. Existe um consenso, né, de que a regulamentação de tecnologias por si só é sempre uma dificuldade porque existe uma velocidade em que é desenvolvida a tecnologia, ela é entendida pela sociedade, começa a gerar impacto e aí isso gera a necessidade da regulamentação, né? E aí muitas vezes ao longo desse processo de regulamentação, que em alguns casos pode ser mais lento, né, ele já tem um outro contexto dado pela tecnologia que não está sendo colocado ainda. Então existe uma dificuldade, ao mesmo tempo existe uma grande necessidade de ser realizado para dar salvaguarda legal para quem vai utilizar e evitar alguns maus usos, né, dessa tecnologia. Eu vejo com bastante expectativa positiva, né, as iniciativas que estão feitas aqui no Brasil. A gente acompanha um amplo envolvimento da comunidade acadêmica, da comunidade de indústrias envolvidas, de áreas como a própria área do direito e outras áreas, né, discutindo e debatendo essa temática. Então, acho que existe todo o movimento também dos órgãos, como o Ministério da Ciência e Tecnologia, que prometem e têm a responsabilidade de dar apoio para a disseminação dessa tecnologia. Então, eu vejo de forma bastante positiva o que vem por aí em termos de legislação. Até porque daqui a pouco, né, professor Lua, a legislação pode vir aí, a gente deu o exemplo ali da questão do programador, mas de uma maneira geral, para uma regulamentação, até para tapar algumas arestas e dúvidas que ficam, por exemplo, a quem recorrer, tem alguma normativa para seguir? Como é que tu vê essas legislações? Eu acho que a discussão é muito válida e a gente tem que caminhar em direção a isto, mas ao mesmo tempo eu vejo que é muito difícil fazer qualquer tipo de regulamentação nesse caminho, sabe? Vai pegar a própria definição do que é um sistema de inteligência artificial que está sendo discutido agora, a proposta de projeto, né, que está sendo discutida agora, foi adiada essa semana inclusive, é uma definição super restritiva do que é inteligência artificial. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa regulamentar e a gente precisa poder, como sociedade, eu quero saber quem é que, se der algum problema, quem é que eu posso culpar. Não adianta culpar um sistema. O sistema ele não está se importando se ele vai ser preso ou não, ele não tem medo nenhum. E a partir do momento, se eu deixar que um sistema seja o culpado e não alguém que é responsável por ele, eu posso ter o problema de incentivar que os sistemas sejam menos responsáveis, digamos assim, porque vai culpar o sistema, mas o que é um sistema, né? Tem que culpar alguém que é responsável por aquele sistema. Mas, ao mesmo tempo, tem aquela diferença que eu fiz, que assim, que tem sistemas de aprendizado. Então, ele aprende em cima de uma base de dados. Quem é o culpado? É quem gerou a base de dados? É quem treinou um modelo em cima de uma base de dados que não é dele? Então, não são perguntas fáceis de se responder. Quem fez mau uso do sistema. Quem fez mau uso do sistema. Então, o sistema estava perfeito, alguém usou ele de forma errônea. Quem é o culpado? Alguém que deixou ele usar de forma errônea? Então, assim, eu acho que a discussão tem que existir, mas eu acho que a gente ainda tem um caminho longo até conseguir chegar a um resultado satisfatório. Inclusive por conta do progresso da tecnologia, né, que não tem como saber como que a gente vai avançar. Nós temos exemplos, por exemplo, com destaque para o Chile, que com regulamentação está usando a IA para combater fraudes com a tecnologia, a Suécia para carros autônomos e também a Espanha contra vieses discriminatórios.
Um exemplo dado aqui no debate que foi feito aqui na Câmara sobre o assunto da inteligência artificial e do parlamento, um professor de filosofia trouxe no debate sobre os perigos, daqui a pouco, de o próprio reconhecimento facial, muitas vezes, não está com uma base de dados, por exemplo, de pessoas brancas ou pretas, e essa dificuldade, muitas vezes, pode ser que a inteligência possa acabar fazendo discriminação. Isso também é uma questão que tem que ser levada em conta, né, Bruno? E mais um elemento para a gente poder pensar da importância de ter essa lei. Com certeza. Eu acho que aqui o que foi já comentado, que a responsabilidade técnica por botar no ar, vamos dizer assim, o sistema, talvez seja mais importante ainda do que simplesmente discutir qual é o conceito ou não de inteligência artificial, né? Quando a gente vai falar na disponibilização de um produto qualquer, né, para a população, existe uma pessoa, um responsável técnico, que vai dizer, né, que considerando a prática, né, vigente, as normas técnicas que se aplicam ao assunto, as evidências científicas que estão aí à disposição, esse é um sistema seguro. Caso esse sistema não seja seguro, ele tem responsabilidade civil, inclusive pessoal e criminal, dependendo da situação, né, em caso disso gerar algum dano para terceiros. Então, isso é uma coisa que hoje, quando a gente discute inteligência artificial, às vezes a gente deixa passar isso em branco, né? E esquece que existe, no final das contas, uma pessoa que foi lá e deu, entre aspas, a canetada, né? Ok, isso aqui está pronto, fizemos os testes necessários, testamos o suficiente, pode ser lançado, né? Quando a gente volta para, né, pensar em responsabilização, talvez isso seja mais interessante até para tornar o sistema mais transparente, o sistema mais eficiente e até mesmo mais justo, né, no caso de modelos que utilizam reconhecimento facial, se a gente tivesse uma pessoa que fosse identificável, né, que a gente pudesse atribuir a responsabilidade sobre aquilo ali, né. Não é um órgão, né, não é a empresa XYZ, não, é o João da Silva, né, cientista da computação, engenheiro de computação, enfim, a qualificação, né, que é aplicável ali, que disse, né, deu a decisão técnica, não, perfeito, isso aqui está pronto para ir para o ar, né. Mas gerou problema, olha só que absurdo, né. Hoje é muito comentado que a gente tem sistemas de marca-passo, sistemas utilizados na saúde pública, né, vendidos pelo SUS, utilizados pelo SUS, cuja a segurança deles é ridícula. Assim, qualquer adolescente que tem um mínimo de conhecimento em segurança da informação, ele hackeia um sistema desses, né? Então, imagina, a gente está falando aqui de inteligência artificial, sistemas complexos, mas às vezes a gente está falando de um sistema extremamente simples para regular um aparelho médico que não tem uma segurança adequada. Tem uma fragilidade muito grande aí. E, professor, olhando um pouquinho também para as, né, próximas eleições, a gente tem visto movimentos bem ruins, assim, não só locais, assim, específicos, mas até em outros países, da própria utilização de vídeos, né? Os deepfakes aí. É um problema também que tem que ser olhado com muito cuidado, porque pode ser utilizado para eleição, para política, de maneira bem ruim também. Assim, a aplicação dessas tecnologias para gerar imagens, vídeos falsos e até agora até áudios, isso vai ser um problema enorme. Vamos ver como isso pode... Eu acho que o Brasil ficou um pouco escaldado nas últimas eleições, então mais do que a legislação ter avançado, as pessoas ficaram mais atentas e com um pouco mais de cuidado na utilização. Mas ainda assim, certamente, em grupos fechados, em ambientes mais restritos, a gente fala nessas bolhas de internet, nesses grupos, isso pode aparecer e pode ter uma grande disseminação. A gente vê, se a gente procurar na internet, a gente vê, né, falsa, colocando o rosto das pessoas colocando o rosto de algumas pessoas em outras, em situações constrangedoras, a fim de, ou, né, criminosas, enfim, a fim de gerar, ter algum impacto político. A gente ouviu falar de isso aconteceu recentemente na Argentina. Então, eu acho que é algo que, sem dúvida, vai ser usado. A questão é o alcance que isso vai ter e o que vai ser, como isso vai ser, digamos, fiscalizado nas eleições. Mas acho que é algo, de novo, como a gente falou, uma tecnologia vai estar ao alcance
dos políticos vai depender da responsabilidade, da ética dos envolvidos, a sua utilização, mas sem dúvida é um risco bem visível esse uso de imagens e agora então com áudios, né? Porque assim como a gente está falando, a inteligência artificial, vou simplificar, o programa de computador pega uma massa, uma quantidade de informações, só que as informações são áudios, são vozes, gravações de discurso de um político. Ele consegue pegar trechos e remontar, ou até mesmo, usando o timbre, fazer uma frase e colocar aquele áudio, né, na boca de uma imagem falsa. Enfim, você consegue reproduzir. Eu fui vítima disso. Minha mãe recebeu uma ameaça e utilizou minha voz. Sério? Como se fosse minha, pedindo dinheiro para ela. Até a gente encaminhou para a polícia isso. Os áudios estão com a minha voz muito parecidas. E a gente ficou bem surpreso. Já vinha acontecendo, mas chegou muito perto agora. A gente sabe que esse debate não se encerra agora, muito pelo contrário, ele vai se ampliar cada vez mais. A gente só que precisa encerrar hoje o debate aqui, porque o tempo acabou. Muito obrigado a vocês por terem vindo aqui debater com a gente esse assunto muito importante, que chega no parlamento de forma um pouco mais palpável agora. E um minutinho para as considerações finais, professor Luan. Então, queria agradecer o convite, muito feliz de poder participar do debate com os colegas e queria dizer para a população que não precisa ter medo da inteligência artificial, ela não vai dominar o mundo, pelo contrário, ela vai nos ajudar a ter uma sociedade cada vez melhor e progredir cientificamente e como sociedade cada vez mais. Então, não tenham medo, se aproximem, porque é uma coisa boa que vem. Precisamos lidar com a regulamentação e saber como garantir que isso funcione para o bem, mas eu acho que não há por que ter medo. Obrigado, professor. Por favor, Bruno, obrigado. Obrigado por participar aqui. É assim, uma oportunidade de a gente poder conversar sobre o assunto. Eu acho que o principal, né, é que a gente tem que lembrar que em Deus a gente pode acreditar, mas todos os outros têm que trazer dados, né? Então, importante é que toda vez que a gente for buscar alguma informação sobre isso, a gente buscar checar também a fonte dessa informação, né? Principalmente nessa questão envolvendo fake news, né? A gente está chegando às eleições. Importante lembrar sobre isso. Obrigado, Bruno. Por favor, professor Sandro. Bom, eu quero agradecer pelo convite. Esse tema é extremamente interessante. Eu entendo que existe todo um conjunto de regramentos, um conjunto de trabalho de educação sendo feito por uma grande parcela da sociedade. Isso me deixa bastante tranquilo, porque são aspectos que precisam avançar, mas também eu gostaria de destacar nesse minutinho os aspectos positivos que a gente tem na inteligência artificial, tanto nesse aspecto onde ele ajuda o poder público a realizar de forma mais efetiva, como em outros, como por exemplo na saúde, onde sensores vestíveis, análise de dados podem ajudar a salvar vidas, né? Como na área do meio ambiente, como na área de cidades, né? Como na própria área da educação, onde nós já temos uma série de exemplos. Então, a ferramenta em si, do ponto de vista de quem desenvolve, ela tem uma série de potenciais e vem sendo utilizado e vai ser naturalmente bem registrada e bem definida em termos de legislação, de maneira que seja positiva a sua utilização. Obrigado, professor. Professor Maurício, suas considerações. Agradeço o convite mais uma vez, foi ótimo participar, foi muito produtivo, muito elucidativo as informações que a gente teve aqui. Enfim, eu só queria reforçar a questão do uso das inteligências artificiais, elas vieram para ficar, então a gente vai ter que aprender a usar, a lidar com elas, e então é uma questão de educação e de responsabilidade, né? A sua aplicação útil, produtiva e para o bem da sociedade. Muito obrigado. Obrigado, professor. Eu acho que a geração que chega aí vai ter cada vez mais responsabilidades para poder se debruçar, porque a gente precisa realmente entender e não deixar que as coisas cheguem prontas. Aí são desafios que a gente juntos vai tentando construir e o jornalismo está aí para ajudar. A você, muito obrigado pela audiência. Não esqueça que este e outros programas da TV Câmara você acompanha por meio das nossas redes sociais e mais informações sobre a Câmara no site do Legislativo. A gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau.